Assunção, o maior perigo... Eu vou fazer um suspense, porque o maior perigo de Assunção são os policiais. Esse é o maior perigo. Na verdade, assim, não é que não acontece nada em Assunção, não é isso. Mas a questão é que, assim, pelo que eu fiquei sabendo, você não escuta falar sobre roubo de celular, ai, que me roubaram no farol, roubaram a minha moto, roubaram o meu carro. É muito difícil. O que eu escutei falar foi de alguém que deixou o carro aberto, entrou em casa, não sei se a rua é movimentada, não sei. Não contaram a fofoca toda, completa, mas aí deixaram o carro parado, com os vidros abertos, a bolsa dentro, e aí levaram as coisas na bolsa. Deixaram, acho que só a bolsa, levaram o que dava pra levar ali rápido, e é isso. Podiam ter levado a bolsa inteira, mas levaram tudo que tinha dentro. E aí a pessoa, quando voltou, só foi perceber depois que abriu a bolsa. Mas eu acho que facilitou muito também para um lugar que é tranquilo. A gente também não pode ficar facilitando. Inclusive, eu sempre fico de olho aqui em São Paulo para ver como é que tá o movimento, se as pessoas estão olhando. No geral, as pessoas não ligam muito em São Paulo. Eles olham um pouco, às vezes um ou outro, se você tá gravando, tudo bem de boa. Enfim, então eu escutei sobre esse caso. Mas é muito difícil alguém falar sobre um roubo de telefone, algum tipo de assalto ou furto. É muito difícil. O que acontece são coisas grandes. Isso sim, eles roubam tipo um carro forte, um banco. São coisas mais planejadas e aí você percebe que são ladrões profissionais que vão fazer esse tipo de coisa. Esses ladrões de galinha, não. É muito difícil. E tem muita polícia. Muita polícia, tanto nas rodovias quanto na cidade. Eu tomei uma multa, eu perdi o jaleco, eu queria ter mostrado pra vocês o jaleco, mas eu acho que eu tenho uma foto, ele tá na mala, eu já tô no Brasil, nessa foto. Esse jaleco, ele é obrigatório depois das 4 da tarde, e eu não tava. Então, o policial, o que ele fez? Ele me parou, ele jogou a luz na minha cara, e aí ele falou, olha, ele me mostrou as leis lá, ele falou, o jaleco é obrigatório depois das 4. Enfim, eu falei, tá bom, vamos fazer o procedimento, qual que é o procedimento? E ele calculou a multa, tava eu e a minha amiga, que foi um anjo na minha vida, eu tinha 50, 60 reais em dinheiro em espécie. Eles não pediram, eles não falam, óbvio, e se você falar talvez dê muito ruim, mas eles vou explicar a situação. O policial literalmente meteu a mão na carteira dela. Ele explicou a multa, pediu pra eu sair da moto, eu acompanhei ele, a gente entrou tipo numa salinha, e aí tem um delegado, tem um policialzinho lá, mequetrefe, e aí tem o delegado. Eu não sei como que é, eu não lembro qual é o nome do cargo dele, mas ele é um delegado, como se fosse um delegado aqui no Brasil. Uma salinha muito estranha, tipo um posto policial. E aí ele falou, olha, a gente precisa aplicar a multa, só preciso fazer o que é a lei. Ok, ele poderia ter me liberado? Poderia ter me dado uma advertência, uma orientação, porque eu sou estrangeiro? Poderia. E aí a minha amiga, e ele tava querendo aprender a moto. Depois a gente ficou sabendo que ele não poderia aprender a moto, por conta do colete. Ele não poderia, mas ele ameaçou. Ele começou a botar pressão e a minha amiga falou, a gente não tem R$1.000, era R$1.000 a dívida. Uma multa por conta de colete, R$1.000? Fala sério, R$1.000 uma multa? Ele tá querendo prejudicar alguém, não é possível. É muito assim, não é proporcional, né? Podia ser uma advertência, podia ser um valor menor, sei lá, 100, R$200, que seja, mas eu acho muito ainda, mas 1.000, na conversão lá é 1.200.000. Se você converter, dá aí uns R$1.000. É um absurdo. Eu falei, pô, eu não tenho esse dinheiro. Não tenho dinheiro vivo. Quem anda com R$1.000 assim, em dinheiro em espécie? Quando você viaja para outro país, você não quer andar com dinheiro em espécie, você anda com pouco, porque tem lugar que não vai passar o cartão, ou você quer comprar alguma coisa em determinado local que só aceita dinheiro, ou porque é turístico, enfim, acontece. Então você anda com pouco de dinheiro, mas você não anda com muito dinheiro. Você não põe o dinheiro numa mochila. Isso acontecia na Argentina, porque o câmbio na Argentina era muito mais favorável você trocar dinheiro em espécie. Agora, a Argentina foi um caso à parte, eles nem fazem mais isso. Você já consegue usar o cartão em várias coisas, vários lugares e vale super a pena. Enfim, ele falou assim, ó, você pode pagar aqui, ou a gente leva a moto, eu te dou um recibo, um comprovante, você vai ter que fazer o processo e em 5 dias você tem que... Até você tem 5 dias pra tirar a moto. Tem que pagar a multa e tirar a moto. Meu Deus do céu. Se ele levar a moto, fodeu. Se for que nem o Brasil, a moto vai chegar... Eu nem sei se ela vai estar inteira depois. Ou vão depois na moto, ou eles vão colocar num caminhão, vai acabar com a moto. Eu fiquei sabendo que nesses postos, eles têm um local onde aprende. Então o veículo fica ali 5 dias, você retira ali mesmo. Ele vai, guarda a moto e a moto fica ali, naquele local. Senão, depois ele vai pra um outro pátio. E aí nesse outro pátio, assim, você tem um custo aí pra retirar a moto, enfim, é a mesma coisa, que é algo parecido com o Brasil. Não sabia. Ele falou, ou você... A gente faz isso, eu retenho a moto, você tem 5 dias pra vir retirar, com a multa paga, ou você paga aqui a multa. Falei, nossa, não tenho esse dinheiro pra pagar aqui. Falei, e a minha amiga, a gente não tem esse dinheiro. E a amiga explicou, não, a gente é estudante de medicina. Ela é estudante de medicina. Eu tava visitando o país. Aí, o que eu fiquei pensando? Porra, meu, o cara não quer liberar nem estudante. Estudante em qualquer lugar do mundo é um liso, cara. Assim, tem estudante que não, porra, mas é a minoria. A maioria não tem muita grana. Talvez tem que trabalhar e estudar à noite, sabe? Tem que se virar. Pô, ela não é rica, mas puta, ela tava com dinheiro do supermercado
supermercado. E por sorte ela teve um problema no banco, e aí no trabalho dela ela recebeu em dinheiro, porque ela tava com um problema no banco. E aí como que ela faz? Fica sem dinheiro? Não, pagar em dinheiro. Por sorte ela tava com dinheiro do supermercado. E aí o policial literalmente falou assim, ó, ela falou, eu tenho 200 mil guaranis. E aí isso dá mais ou menos 150 conto, vai por aí, mais ou menos. Essa é a conta. Falou, não, a gente vai ter que aprender a moto. E começou a botar pressão. E aí ela começou a olhar na carteira pra ver se tinha mais. Ela sabia que tinha. E ela tava tentando ligar pra um número de socorro, né, um número de ajuda dela, pessoal dela. E esse número não atendia, a gente tava assim, e literalmente quando ela tava movendo a carteira, ele viu um bolinho de dinheiro, que era o bolinho do supermercado. E ele foi com a mão na carteira dela e pegou. Ele tinha falado, não, ela tem dinheiro, ela não tá colaborando. Ele falou isso, ela não tá colaborando. Ele pegou 700 mil, 780 mil, isso dá mais ou menos uns 600 contos. 600 e pouco, mais da metade do valor da multa. E você acha que o governo paraguaio vai ver essa multa, vai ver esse dinheiro? Vai nada, vai nada. O governo não vai ver mais esse dinheiro. Nem vê esse dinheiro, o governo nem vê esse dinheiro. E quando a gente chegou, tinha um senhor saindo com uma moto toda ferrada, uma scooterzinha, uma bis, toda arranhada, toda zoada, sabe, mal cuidada. Sei lá por qual motivo. E ele saiu lá de cabeça baixa, todo chateado, porque provavelmente teve que pagar alguma coisa. E aí é mais ou menos isso. Eles olham a moto e cobram. E aí é meio que o proporcional, sabe? Enfim, vocês vão ver outros relatos na internet. Esse foi o meu relato. Teve um seguidor que fez um comentário onde um cara relatou que eles pediram corrente pra colocar no pneu do carro. Quando neva, você precisa dessa corrente. Mas é quando neva. Nem neva no Paraguai. Eu nunca ouvi relato de que neva no Paraguai. Lá no norte ali, da Argentina, no norte da Argentina não neva, a não ser que eu, sei lá, esteja muito louco, esteja falando besteira. Enfim, e aí assim, eu dei um cagaço de ficar andando com a moto no Paraguai, porque a polícia pra tudo quanto é lado. E aí eu comecei a ter medo da polícia, uma coisa que eu nunca tive medo foi da polícia no Brasil. Não é que nunca aconteceu comigo, eu sei que acontece com algumas pessoas, algumas coisas bem ruins. Mas assim, o cara pediu pra eu parar, eu paro. O cara pediu pra eu descer, eu desço. O que ele pediu, eu faço. Então eu nunca tive problema com a polícia. Eu sempre tive o documento em ordem, graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema. Eu sei que pessoas enfrentam esse tipo de problema. Pra você ter isso daqui é muito caro. Pra você ter um capacete bom, é pelo menos 600 reais. Ou até mais. Então, assim, o Brasil é muito caro. E eu entendo que as pessoas têm problemas financeiros. Mas eu nunca tive esse receio da polícia, como eu tive lá. Eu já não queria andar com a moto, fiz poucos vídeos. Fui parado de novo. Só que dessa vez o policial, ele olhou a documentação, era de dia, tava fora da cidade. Teve uma blitz, parei antes da blitz. Falei, putz, não tenho o que fazer. Se eu voltar, eu acho que pode dar ruim. Continuei, o cara parou. Pediu a documentação, ele entregou pra outro cara. O cara foi não sei aonde, verificou e voltou. E falou assim, tava tudo ok. Por enquanto, ele tava fazendo várias perguntas com uma cara, tipo, mal-humorada, mas depois ele mudou a expressão do rosto dele. Ele explicou pra gente como que era o local, tava sorrindo. Ah, ali você tem uma montanha, você tem um cerro tal, que se chama não sei o que lá, ali você tem um lago. E aí começou a explicar o ambiente pra gente, assim, foi muito mais tranquilo. Acontece com todo mundo. Eu percebi que tem relatos demais no Paraguai, então eu acho que se tornou algo rotineiro. Infelizmente, isso acontece. Se você quer ir pra lá, um conselho que eu te dou é, deixa o carro. Você quer ir de carro, quer ir de moto? Se você não tiver muita opção, vai, mas se você tiver opção, deixa o carro ou a moto em Foz e vai de ônibus pra conhecer. Porque não vai acontecer nada se você estiver a pé. O que eles vão fazer? Nada. Essa é a experiência que eu tive no Paraguai. Eu voltei rezando, porque eu passei por várias blitz no meio do caminho. Infelizmente, as coisas acontecem e a gente fica meio cabreiro, fica meio com medo, tá em outro país, não sabe o que pode acontecer. Paciência. Já passou? Já aconteceu? Estou a salvo no meu país. Já se inscreve aí no canal se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like. Se você não gostou, coloca aí que você não gostou. Agora, se você não achou nada, coloca nada. Mas se inscreve, porque tem mais coisa pra vir aí. Valeu, falou!